Oi, gente. O que vocês vão ver na sequência é uma conversa minha com o ex-governador da Bahia, Roberto Santos. Eu fiz um vídeo já aqui no canal sobre ele. Se você não viu, dá uma checada, procura nos vídeos anteriores que vocês vão encontrar. Ele faleceu recentemente e eu tive essa conversa no contexto da minha pesquisa de mestrado, que é uma pesquisa para averiguar as divisões, as clivagens entre a Arena e MDB baianos durante o tempo da distinção, durante o período ali da ditadura militar. Foi uma conversa que aconteceu na casa do Roberto Santos. Eu tive a honra de conversar com ele e ele trouxe vários esclarecimentos, compartilhou do seu conhecimento, da sua sabedoria, né, da sua vivência durante aquele período. Né? Ele que foi reitor da Universidade Federal da Bahia, foi governador da Bahia e que eu tive e tenho divergências com muitas das escolhas e coisas que ele fez e ideologia que ele tinha, mas respeito à trajetória política, a trajetória acadêmica, a contribuição à ciência e o ser humano gentil, educado e muito acolhedor que ele foi, inclusive um incentivador da minha pesquisa científica e um incentivador de pesquisas científicas em geral. Eu torço para que vocês gostem de acompanhar essa conversa. Quem tiver curiosidade em história política contemporânea, quem tiver curiosidade sobre esse período da ditadura militar, a conversa aconteceu há mais ou menos 10 anos atrás, né? E eu tenho essa filmagem e estou compartilhando nesse momento em homenagem a Roberto Santos, para a gente lembrar sempre da contribuição dele, da reflexão dele. E nesse caso eu estou colocando no meu canal uma parceria que ele teve comigo, né? Uma entrevista que ele concedeu para mim há muito tempo atrás e que tinha dito reiteradas vezes que eu poderia utilizar a totalidade da entrevista como eu quisesse. Então eu agradeço muito a ele e fica uma lembrança dessa pessoa que teve uma contribuição para as escolas técnicas na Bahia e que, enfim, tem um prêmio científico chamado Prêmio Roberto Santos, justamente por causa da contribuição que ele deu à ciência. Espero que vocês gostem. Um abração e assistam aí. Vamos lá. Bem-vindos. Estamos aqui com o professor médico Roberto Santos e esse é Testemunhos para a História. Eu sou André Teixeira Jacobina, do mestrado de História da UFRGS. Essa entrevista com ex-governador, ex-reitor, médico, professor, homem que publicou muitos livros, ela vai cobrir principalmente o período de distinção e o período conhecido como distinção em que o Roberto Santos foi governador da Bahia. Como foi o processo de sua chegada ao governo da Bahia em 1974? Eu tinha a minha vida pública, a minha vida profissional, inteiramente ligada à medicina, às atividades de saúde. Logo depois de formado, eu estive no exterior. Na época, a pós-graduação no Brasil era muito incipiente. Eu passei, então, 3 anos nos Estados Unidos e procurei me preparar para a vida universitária, desde esses primeiros tempos depois da formatura em medicina. E, de volta do exterior, fiz os concursos, fiz uma tese de doutorado, que naquela época era suficiente para a obtenção do título, não havia o curso de doutorado. Depois fiz a docência livre e depois fiz o concurso para a cátedra. E me tornei professor, e por escolha própria, porque naquele tempo não era do quadro de funcionários públicos federais o regime de dedicação exclusiva, eu fiquei trabalhando no Hospital das Clínicas, hoje no Hospital Professor Edgar Santos, que tinha sido inaugurado há pouco tempo. E me dediquei totalmente ao ensino e à pesquisa na área da medicina clínica, com ênfase em função renal e metabolismo hidromineral. E fiquei nessa vida até que, muitos anos depois, o reitor Miguel Calmon
me convidou para dirigir o Departamento Cultural da Reitoria da Universidade. Na época, a universidade estava se preparando para uma reestruturação que veio ocorrer de fato em 1966, e o Departamento Cultural da Reitoria era o órgão encarregado de estudar, examinar, analisar as perspectivas dessa nova estrutura. Fiquei eu, então, dirigindo o Departamento Cultural com esta já citada e outras atribuições próprias daquele departamento. Quando foi o começo de 67, o governador Luiz Viana se preparava para assumir o governo do Estado, quando me convidou para assumir a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Eu levei, então, algum tempo me preparando para essa função. Eu procurava, no exercício da Secretaria, colocar em prática algumas ideias sobre a relação entre a formação do futuro médico e a assistência à saúde, e assumi, juntamente com o governador Luiz Viana, a Secretaria de Saúde em abril de 67. Quando foi em julho do mesmo ano, inesperadamente, eu fui para a reitoria. E com isso, pela primeira vez, comecei a ter atribuições administrativas fora do âmbito da saúde e da atividade universitária. Fui então reitor de 67 a 71, quando naquela época não era permitida a recondução, não havia como ter um segundo mandato imediato ao primeiro, e eu então já era membro do Conselho Federal de Educação, fui presidir este conselho em Brasília. Fiquei lá em Brasília de 71 ao final de 74, começo de 75. E aí então entra a resposta direta à sua pergunta. Naquela época, os governadores eram escolhidos mediante eleição indireta pelas Assembleias Legislativas. E os sindicados, pelo partido que tivesse maioria na Assembleia Legislativa, tinha praticamente assegurada a sua escolha para governar o Estado. Como disse, eu tinha levado vários anos de dedicação exclusiva à área médica e ao ensino médico, quando comecei a mudar o sentido da minha carreira, embora permanecendo professor médico. E a Assembleia Legislativa me escolheu para governar o Estado. Eu assumi esse governo em janeiro de 75 e daí então exerci o mandato até 1979. É verdade que, e aí eu vou entrar em aspectos mais específicos, é verdade que Clériston Andrade era o preferido de ACM, então governador? Sim, ele era candidato, com uma amizade muito íntima com o governador Antônio Carlos, e além dele havia outros candidatos. O que existia na época era uma grande divergência entre correntes dentro do próprio partido do governo, que era a Arena. Havia, naturalmente, o partido de oposição, o MDB, com figuras ilustres, e dentro da Arena, que havia crescido com as condições de vida na Bahia e no Nordeste brasileiro, o partido do governo tinha um eleitorado muito maior, e o eleitorado da Arena da Bahia era suficiente para permitir discrepâncias dentro do próprio partido. Havia então 4 correntes de maior significado. Havia a corrente do governador Luiz Viana, que tinha sido governador há pouco tempo e era muito forte. Havia a corrente do deputado Jutaí Magalhães, também de grande expressão. Havia a corrente do governador Lomanto Júnior, que tinha sido governador na década anterior, e também desse governador que então exercia o cargo, que era o Antônio Carlos Magalhães.
Então as 4 eram Jutaí Magalhães, herdeiro de Juraci, que eu já estudei, o Luiz Viana, que tinha sido governador e virou senador nesse período, e ganhando de Clemente Sampaio, e Lomanto Júnior, entre outros. Então, a minha análise anda muito na linha, e aí o senhor pode concordar, discordar, mas a minha pesquisa aponta que o senhor foi predominantemente apoiado por grupos não carlistas, por correntes não carlistas. Estócio Dourado, que era aliado de Jutaí, era uma pessoa que defendeu o senhor muito na Assembleia Legislativa. O próprio Jutaí Magalhães defendia muito o senhor na Assembleia Legislativa, isso eu posso afirmar com certa segurança. Luiz Viana Filho foi relativamente, eu diria, seu aliado, o senhor pode comentar. E o Lomanto Júnior, um momento um pouco posterior, acabou... Não, cada qual dessas correntes tinha o seu candidato, vamos dizer, preferencial em primeiro lugar. Luiz Viana defendia a candidatura de Renan Balheiro, o Jutaí defendia a candidatura de Rui Santos, que era então senador. O Lomanto Júnior defendia a candidatura de Elmo Cerejo, que era então governador do Distrito Federal, baiano, e esse Antônio Carlos defendia a candidatura de Clécio Andrade. Então, cada qual dessas correntes tinha um candidato preferencial e dificilmente cada nome desses era apoiado pelos demais. Nisso surgiu, começou a se admitir, um possível candidato que viesse das diferentes correntes em seguida a esses preferenciais, que era o meu nome, que foi logo aceito por Luiz Viana, foi logo aceito por Jutaí, foi logo aceito por Lomanto, e o Antônio Carlos continuava defendendo a candidatura de Clécio Andrade. Esse era o quadro, quando o Planalto, que tinha o governo federal, que tinha muita influência nisso, começou a preparar a sua manifestação em torno de como se haveria, afinal, de chegar a uma conclusão. Para essa manifestação, que ocorreu não somente na Bahia, mas em todos os estados da Federação, o presidente Geisel designou o senador Petrônio Portela, então presidente da Arena, que viajou por todos os estados procurando sondar, procurando se informar sobre a aceitação dos diferentes candidatos em todos os estados do país. E foi esse, mais ou menos, o quadro que se esboçava naquela época. Uma segunda pergunta, então, já vou para a segunda pergunta. E o senhor pode, essa é uma pergunta mais específica, o senhor pode responder mais brevemente se o senhor quiser, mas qual seria a natureza da sua relação com Antônio Carlos Magalhães? Eu sei que ele foi contrário à sua indicação ao governo do estado, mas comente um pouco sobre essa. Foi uma grande liderança política, independentemente de se a gente concorda ou não com suas estratégias e estilo, da segunda metade do século XX. Né? O meu pai, Edgar Santos, foi muito amigo do pai do governador Antônio Carlos. Ambos eram professores de medicina. Meu pai era de clínica cirúrgica, o professor Magalhães Neto era de higiene, e tiveram muita atuação conjunta, solidária, quando a universidade se formou, portanto, extrapolando das faculdades a que pertenciam. E no caso do professor Magalhães Neto, ele também era da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, e foram, portanto, muito solidários e muito amigos durante muito tempo. Nesse período, o futuro governador, então futuro governador Antônio Carlos, se aproximou também do meu pai. E em virtude disso, convivíamos muito bem, tranquilamente, em amizade, que era, na verdade, familiar. Eu não tinha atividade política até pouco antes disso. Eu tinha minha atividade totalmente ligada à universidade.
Por sua vez, o Antônio Carlos era amigo do Clésto Andrade e elegeu pessoalmente a candidatura do Clésto como a sua preferencial para o governo do Estado. No final do processo, quando já estava praticamente definido, houve a indicação de 3 nomes feitos pelo Antônio Carlos, em que não se incluía o meu nome. Passado mais algum tempo, já no final, como eu disse, no processo de escolha, ele retirou o 3º nome da lista dele e colocou o meu. E com isso ficou dizendo que tinha apoiado a minha candidatura, mas era, na verdade, um apoio que... Pós-facto. Exato. Era um apoio que não escondia a preferência pela escolha do prefeito, na época, Clésto Andrade. E pós as eleições, a relação entre os senhores? Amigável, adversários? Ainda ficou amigável durante algum tempo, até um momento em que essa diferenças levaram à separação. Essa amizade levou à separação. Até porque o senhor não ficou no PDS, né? O senhor foi para o PP. Não, isso bem depois. Muito depois, lá em 79. Depois já estávamos completamente separados. Já completamente separados. Foi durante o seu governo que a separação aconteceu. Certo, então agora ficou mais claro. Eu tenho a impressão que eu cito desse livro de minha autoria, que eu cito o momento em que se caracterizou essa separação. Logo depois que eu fui escolhido, fui eleito pela Assembleia Legislativa, assumi o governo, e o ex-governador Antônio Carlos foi indicado para a presidência da Eletrobras. Nesse momento ele me telefonou, comunicando a escolha para a presidência da Eletrobras e pedindo um momento para nos encontrarmos. Marcamos, ele foi ao Palácio da Aclamação, naquela época eu despachava pela manhã no Palácio Rio Branco e à tarde no Palácio da Aclamação. E trocamos ideias sobre temas muito variados. No dia seguinte ele divulgou que tinha tido uma conversa que se apresentava como uma conversa política de uma forma que dificultava o meu trabalho junto às demais correntes e como se eu estivesse totalmente envolvido na corrente dele, o que não me pareceu que fosse exatamente a descrição da conversa que tínhamos tido. E eu então fiz uma nota dizendo que não procedia, que eu continuava com a responsabilidade de levar para frente os trabalhos do governo, contando com o apoio que pudesse me ser oferecido pelas diferentes correntes. E daí por diante não voltamos a conviver. Tinham essa proximidade familiar, mas com o tempo e na atividade política houve essa separação. Isso. Ficou bem claro e agradeço pelo esclarecimento. Tá bom. Na minha terceira pergunta, ela e algumas das perguntas subsequentes, elas não se relacionam diretamente com o senhor. Então talvez o senhor não saiba, talvez o senhor saiba, mas eu tenho que fazer mesmo assim porque as fontes não são suficientes para responder essas perguntas, na minha avaliação. E aí pessoas que estavam na atividade política talvez saibam, talvez não saibam, eu não sei. E vamos lá. Existe veracidade nas acusações do Jornal da Bahia e de membros do chamado autodenominado MDB autêntico que Clemens Sampaio, do MDB adesista entre aspas, teria firmado uma aliança com a ACM e por isso ele não atacava, Clemens não atacava o governo do Estado e por isso Clemens censurou o MDB adesista ou o MDB autêntico? O senhor deve se lembrar desse período que Clemens era candidato e Clemens realizou acusações bastante graves contra o Luiz Viana, com uma campanha dura, vamos colocar assim, e ele não atacou em nenhum momento o então governador do Estado, ele que era oposição, teoricamente, ao governador do Estado, o que causa, para quem pesquisa o período, um estranhamento grande. O ex-governador Luiz Viana tinha sido muito ligado à presidência da República no governo Castelo Branco, quando ele foi chefe da Casa Civil. E teve um papel muito importante em relação à Bahia,
no momento, no período em que ele exerceu esse alto cargo junto à presidência da República. Depois foi governador. E com isso tinha credenciais mais do que suficientes para se candidatar ao Senado. Ele tinha sido deputado de longa data, tinha uma longa experiência parlamentar e era, portanto, um nome que realmente aparecia perante o eleitorado baiano de uma forma muito expressiva. Ao lado disso, o presidente Geisel também mostrava uma preferência pelo nome do futuro senador Luiz Viana para aquela eleição. Era uma eleição importante para o partido do governo, porque em alguns estados se esboçava já uma reação ao regime que estava predominando no governo. E, por sua vez, eu estava assumindo uma responsabilidade em relação àquela próxima eleição, uma vez que eu tinha sido escolhido para vir a ser o governador do estado. Era uma responsabilidade no sentido de favorecer a candidatura que era, vamos dizer, a candidatura própria do partido. Eu, então, me dediquei a essa eleição, tanto quanto ao Senado, como quanto à chapa do partido para a Câmara Federal e para a Assembleia Legislativa, de uma forma total. Usei, na época, um avião de propriedade particular para correr a Bahia toda, um aviãozinho monomotor. Fizemos uma campanha muito ampla, muito extensa. Eu queria e precisava, na época, mostrar que tinha capacidade política para envolver o eleitorado numa escolha que era uma escolha claramente de preferência do governo. Nessa época, apareceu a candidatura de oposição, como você está dizendo, do senhor Cleber Sampaio, e fala-se nesse apoio que teria sido dado por uma facção da Arena. Disso eu não tenho documentação. Não tenho como assegurar, como afirmar. Era apenas uma notícia que corria. O que eu sei é que, quando chegou o momento da eleição, o senador Luiz Viana foi eleito com uma votação vencendo inclusive na capital. Majoritária, vencendo inclusive na capital. Que é uma coisa que eu dou muito destaque, porque não acontecia havia 24 anos. Tá certo, tá bom. Eu até agradeço essa informação adicional e realmente foi muito importante como forma de fazer justiça a um governador que tinha feito realmente, realizado uma obra de governo extraordinária, com ideias novas, com um sentido de tolerância em relação aos adversários. Era uma justiça que se fazia ao então eleito senador Luiz Viana por parte do eleitorado da Bahia. E é isso que o senhor atribui à vitória da Arena, um nome de relativo consenso, que era o senhor Luiz Viana, e uma certa desagregação do partido de oposição? Ou teria uma vitória da Arena, um apoio do governo federal? O partido de oposição tinha alguns nomes muito ilustres. O Josafá Marinho, claro, seria o maior deles. Francisco Pinto fazia parte, e vários outros nomes de grande expressão, mas era um partido pequeno. Interessante, a Arena brigava muito entre si, porque era um partido grande, mas o MDB, que era um partido do ponto de vista eleitoral, que era relativamente pequeno, também brigava entre si. E isso, então, na verdade, condicionou o resultado final. Tá certo. Vou então já para a minha quinta pergunta. A minha quinta pergunta é interessante porque o senhor já respondeu ela parcialmente. A minha quinta pergunta seria: como estava dividida a Arena? Quais eram os seus grupos? Isso o senhor, logo no início da nossa conversa, já respondeu, que uma das grandes questões da minha investigação é a divisão da Arena. Mas eu gostaria de saber um pouco mais das características de cada um dos grupos da Arena. Nós temos Jutai Magalhães, Lomanto, Luiz Viana Filho e Antônio Carlos Magalhães. Se você pudesse falar um pouco sobre essas características. Pois não, todos os líderes
dessas diferentes correntes tinham exercido o governo do Estado. O governador Luiz Viana foi governador de 67 a 71, tinha sido, como disse há pouco, chefe da Casa Civil do governo federal, da presidência da República, no governo Castelo Branco, com o grande encaminhamento de serviços prestados à Bahia. O então deputado, depois senador Jutaí Magalhães, era filho do ex-governador Juraci Magalhães, seu pai, que tinha exercido o governo da Bahia entre 1931 e 32, quando foi nomeado interventor da Revolução de 30. Depois foi eleito indiretamente em 34, quando houve a promulgação da Constituição de 34, e em 37 tinha deixado o governo, tinha renunciado ao resto do mandato, por não concordar com a implantação do Estado Novo. Depois disso, o já então ex-governador Juraci Magalhães pleiteou a eleição por volta de 1950 para o governo do Estado, mas foi derrotado pela onda em favor de Getúlio, que aconteceu na ocasião, mas foi eleito algum tempo depois, em 57 talvez, foi novamente eleito e foi governador segunda vez, portanto, quando o deputado Jutaí Magalhães estava já em plena atividade política. A divisão entre eles era, na sua avaliação, mais pessoal, assim, de liderança, ou tinha uma divergência na forma de pensar? Bom, eles tinham sido adversários na década de 30, quando o Juraci Magalhães era o governador no período do getulismo, e Luiz Viana era dos chamados autonomistas, um grupo de políticos baianos com nomes altamente expressivos, mas que fazia questão de se rebelar contra o getulismo. Havia nomes como Nestor Duarte, Luiz Carvalho Filho, Jaime Junqueira Aires, eram pessoas altamente respeitáveis, mas que eram francamente contra o Getúlio Vargas, diferindo, portanto, da linha política de Juraci Magalhães, que era, naquele período, nitidamente getulista. E aí está a oposição entre os dois. E aí estava a oposição entre eles. Certo. Em 37, Juraci rompeu com o Getúlio, ficou realmente no ostracismo político, que era a carreira dele durante muitos anos, até que, em 45, no intuito de derrubar Getúlio, os autonomistas, anti-juracistas, portanto, e os juracistas se encontraram para defender a candidatura de Eduardo Gomes, que foi, aliás, derrotada. Foi derrotada pelo presidente Dutra. Bom, aí então, daí para frente, o Luiz Viana e o Juraci, que tinham sido adversários, se tornaram correligionários durante as próximas décadas. Lomanto, por sua vez, tinha disputado o governo contra Valdir Pires no começo da década de 60, 61 por aí. Era muito jovem, era mais ou menos independente do ponto de vista dos partidos políticos da época, e foi vitorioso. E exerceu o governo entre 61 e 65, um pouco mais ou menos. Mas não tinha uma linha partidária que fosse assim tão marcada como tinha sido o dos outros, que tinham sido adversários e depois se uniram. Esses eram, portanto, ex-governadores que tinham tido alinhamentos diferentes durante algum tempo, mas que, quando sobreveio a Revolução de 64, se uniram
contra o MDB, que ficou sendo o partido de oposição. E a CM é um produto também do período da ditadura, politicamente, né? O Antônio Carlos se ligou muito a Juracy desde o tempo de estudante. Isso, ele era o herdeiro até eles se separarem, né? Não sei se era o herdeiro, enfim, ele se ligou muito a Juracy, levou muitos anos nessa ligação assim, muito íntima com Juracy, até que em determinado momento romperam, e aí romperam assim, espetacularmente, com trocas de farpas. Juracy chegou a dizer que se sentiu traído por ACM, o que demonstra como foi profundo essa separação, que não foi só política, foi também pessoal. Eu irei agora deixar 74 um pouco para trás e nós vamos caminhar um pouquinho até 76, quando o MDB ganhou a Câmara dos Vereadores da cidade de Salvador. MDB que vinha de derrotas na Bahia, muito grandes, crescendo nacionalmente, mas sendo derrotado seguidamente na Bahia. Inclusive, e quando eu falei que não acontecia há 24 anos, a oposição não perdia na capital há 24 anos, até a vitória de Luiz Viana Filho. E a minha pergunta para o senhor, que participava, que era governador então, a que o senhor atribui o crescimento do MDB na capital, a vitória na Câmara dos Vereadores do MDB em 76? Qual é a sua análise desse momento? Bom, você sabe que naquela época o prefeito de Salvador, os prefeitos das capitais, não eram eleitos. Eram nomeados? Eles eram nomeados, indicação do governador com a aprovação da Assembleia Legislativa. Essa aprovação da Assembleia Legislativa era indispensável para o processo de nomeação. A legalidade. A legalidade. Eu, em primeiro lugar, indiquei Jorge Age, o mesmo que hoje é ministro da Corregedoria da União. O Jorge Age tinha sido o meu chefe de gabinete quando eu fui reitor. E era um jovem professor da Escola de Administração, muito competente, muito sério, muito criterioso nos seus atos, e que tinha feito uma gestão excelente junto a mim, quando eu era o reitor e ele era o chefe de gabinete da reitoria. Depois, por circunstâncias daquele período, ele saiu da prefeitura. Houve, sobretudo, um fato que na época foi muito comentado. O Jorge Age tinha feito uma entrevista pouco antes de assumir, dizendo que não toleraria invasões de terrenos privados, que na época estavam começando a aparecer e apareciam com muita cobertura de imprensa. E houve então a invasão do bairro que veio a ser o Marutinho. Ele teve, justamente em função das declarações que tinha feito antes de assumir, ele teve uma ação muito enérgica para impedir a ocupação do Marutinho, do bairro do Marutinho. Bem, foi nesse período, então, que, achando que ele tinha ido um pouco longe demais nessa reação à invasão, eu tive de afastá-lo da prefeitura. Daí foi indicado o então presidente da Arena, deputado federal, Fernando Wilson Magalhães, que ficou durante pouco tempo porque ele já era deputado federal, queria ser reeleito e, para isso, teve de se desincompatibilizar. E então eu indiquei o nome de Edivaldo Brito, esse que é hoje vice-prefeito. Ele era, na época, muito ligado a Luiz Viana e era funcionário da reitoria da universidade, era procurador da reitoria da universidade, onde eu tinha conhecido de perto e ele tinha prestado conselhos. De modo que esse é um pouco do histórico da prefeitura no meu tempo. Enquanto praticamente todos os demais companheiros de governo permaneceram durante os meus 4 anos de mandato em relação à prefeitura, por essas circunstâncias que eu estou descrevendo,
Na verdade, houve 3 titulares houve um da prefeitura, e com isso, para a realização de obras que eram em parte municipais, mas com recursos também do governo estadual, nós lançamos mão do que então se chamava Companhia de Desenvolvimento do Recôncavo, que tem a sigla CONDER. E com isso fizemos muita coisa. Não houve falta de continuidade nos trabalhos da prefeitura, apesar desta evolução de natureza política. Como os prefeitos eram de escolha do governador com a aprovação da Assembleia Legislativa, na verdade a Câmara de Vereadores não tinha uma atuação tão expressiva quanto depois veio a ter com a redemocratização plena. E realmente, como você está dizendo, houve essa evolução do ponto de vista da distribuição partidária dos vereadores, mas naquela época isso não teve assim, a repercussão tão grande quanto teria se fosse hoje em dia. O impacto é menor, mas se eu entendi o senhor corretamente, me corrija se eu estiver errado, um dos fatores internos da Arena, embora não tenha tido problemas com a continuidade das obras, mas um dos fatores internos politicamente seria um certo conflito político, ou confusão política, vamos colocar nesses termos, mas claro que academicamente eu não vou usar esses termos, mas uma certa confusão política na permanência do prefeito, né? Isso teria favorecido talvez a vitória do MDB na Câmara? Seria um dos fatores? Bom, na verdade era um movimento nacional que começava a se esboçar. Aqui na Bahia? Não, nacional. Não, sim, claro, sim. É nacional, mas ele não se esboçou em 74. Não se esboçou em 74. Quando ele já era nacional. Também, em parte, pela grande expressão do político que era Luiz Viana, pelos grandes serviços que ele tinha prestado à Bahia. Sem dúvida, o partido foi importante, mas o nome de Luiz Viana pesava muito nessa escolha. Na questão da Câmara de Vereadores, era uma Câmara que se esforçava para prestar seus serviços e tal, mas as circunstâncias políticas levavam aqui, aos poucos, os partidos que eram de oposição na época, viessem a adquirir um eleitorado que não tinha antes. Você vê, na época, vários senadores, já no tempo em que Luiz Viana foi escolhido, foram eleitos pelo MDB. 16 de 22. 16 de 22, veja você. Exatamente, foi uma vitória no Senado esmagadora. Você vê como o que foi, de certo modo, uma exceção, foi a escolha de Luiz Viana. Esse movimento já vinha se esboçando. Já. E foi, como depois se manifestou, de forma incontida. Enquanto o presidente Geisel exerceu a presidência, ele era um homem capaz, era um homem muito bem informado, era um homem que favoreceu a Bahia em muitos aspectos, sobretudo na implantação aqui do polo petroquímico, que foi um fator decisivo na industrialização do Estado, na transição da economia agroexportadora para a economia moderna da industrialização. Era então o presidente Geisel. Era um homem autoritário, não tem dúvida, mas era um homem competente. Veio depois o presidente Figueiredo, de quem eu não posso dizer a mesma coisa. Eu em breve vou perguntar sobre esse período. Só um comentário rápido, não é bem a sua especialidade, o senhor estava no outro partido, mas como o senhor via a divisão no MDB entre autênticos e adesistas ou entre ortodoxos e moderados? E eu uso essas duas divisões porque a primeira é sugerida pelos autênticos e a segunda pelos moderados ou adesistas, porque ela é claramente uma divisão política, né? Ela tem tons pejorativos para ambos as facções às quais querem atingir. Eu inclusive analiso isso e eu fico imaginando, e aí essa é a minha curiosidade, mas é uma curiosidade menor,
como o senhor, em um outro partido, sendo governador, via essa divisão no partido da oposição? Eu posso lhe dizer que, como governador, e no estilo pessoal e no estilo de governo que eu adotei, eu me dava bem com todas essas facções. As facções do MDB, que realmente existiam com as características que você está descrevendo, embora fossem todas elas de oposição ao governo em que eu representava a Arena, eu sempre me dei bem com eles. Pessoalmente, sempre tive a melhor convivência, e não só pessoalmente, como politicamente, entre os representantes do MDB em escala nacional, representando a Bahia, como nas prefeituras. Os prefeitos do MDB, na época, creio que não tinham de como se queixar da atuação do governo enquanto eu fui governador. Então, eu me dava bem com essas várias facções. Agora, sem dúvida, elas existiam. E entre elas havia divergências muito complicadas. Só um minuto. Ok. Posso ir, né? Eu apenas ia complementar a resposta a essa pergunta que você tinha feito, dizendo o seguinte: tanto era bom o meu convívio com o partido de oposição, em suas diferentes correntes, que depois que eu me afastei da Arena, como vários outros ex-governadores na época, e fomos organizar o chamado Partido Popular, o PP, que foi a melhor coisa que existiu na política baiana, na política brasileira das últimas décadas. Quando fomos formar o PP, eu não tive nenhuma dificuldade, pelo contrário, fui muito bem recebido pelas lideranças nacionais que na época eram de oposição. E com isso me integrei. O Partido Tancredo Neves. Foi o Partido Tancredo Neves, e que depois se associou a Ulisses Guimarães, né? E daí veio a campanha das diretas já e assim por diante. Já foi sugerido a mim, mas não em gravação, que alguns membros do MDB autêntico, como Roque Aras, entre outros, teriam quase que apoiado o senhor durante o seu governo, não teriam feito tanta oposição ao senhor. Não é que eles fossem seus aliados, mas alguns desses membros do MDB autêntico teriam avaliado que politicamente o senhor não era ACM e que por isso o senhor poderia ter um tratamento diferente e poderiam concordar em algumas coisas para o bem da Bahia, digamos assim. Eles tinham uma avaliação mais favorável do senhor. E isso foi uma coisa que foi sugerida, não tenho tantas evidências, mas queria pegar a sua opinião sobre isso. Bom, eu sei que, como disse, também com o partido de oposição eu tinha bom convívio. E na Assembleia Legislativa, é claro, eu tive alguns discursos contrários, isso é parte da vida política, mas em conjunto não tive dificuldade em fazer passar os projetos de governo durante todo o tempo em que exerci o mandato. Curiosamente, houve uma situação extraordinária, é que estavam sob análise da Assembleia Legislativa, enviadas pelo governo, pelo executivo que estava sob minha responsabilidade, 6 ou 8 projetos de leis que eu considerava de interesse do governo e da Bahia, como a autorização para financiamentos externos e coisas desse tipo. Esses projetos de lei, em primeira discussão, foram aprovados com a proporção, com a votação que era a praxe. Eram 30 e tantos votos da Arena favoráveis e mais 6 ou 8 votos do MDB que eram desfavoráveis, e tudo isso caminhava direito. Entre a primeira e a segunda votações, o Planalto decidiu a minha substituição contra os candidatos que eu defendia. Esses mesmos projetos, na segunda votação, foram todos derrubados. O que mostra
que se houve, o momento em que houve alguma dificuldade com a Assembleia, não foi criada pela oposição. Foi criada pela decisão do Planalto, que já sob a influência do presidente Figueiredo, né, e que era contrária às minhas indicações e sugestões. E nós já estamos chegando, do ponto de vista das perguntas, para 1978. Eu vou perguntar ao senhor rapidamente qual... Só para completar, por favor. Completar esse bom convívio, eu lembro, eu jamais esqueci, que no momento em que estávamos em tratativas, vamos dizer, sobre projetos que estavam em curso, projetos de lei em curso na Assembleia, eu resolvi convidar a mesa da Assembleia para a residência oficial de Ondina. E convidei, se era o convite à mesa, todos, tantos que eram da oposição, tantos que eram do partido do governo como da oposição. Isso foi um assunto que na época causou um espanto, porque eu tinha convidado membros, deputados da oposição para entendimento da Ondina. Tá bom, era só para completar, para mostrar o quadro da época. O senhor realizou uma atitude diplomática, de gentileza, e isso foi tomado como surpresa, né? Exato. A minha sétima pergunta é: qual seria a sua análise das eleições parlamentares de 1978, tanto nacionalmente quanto na Bahia, pós o pacote de abril, né? Bem, do ponto de vista das eleições nacionais, o que se verificava era o seguinte: o movimento em favor da democratização ia crescendo, nacionalmente, ia crescendo. E o governo tinha a aspiração de fazer mais um presidente da República, achando que com isso teria completado o ciclo das aspirações que aquele grupo tinha em relação ao Brasil. Era preciso então fazer mais um, ainda em eleição indireta, pela Câmara e pelo Congresso, em que o governo tivesse maioria. Fez então um esforço muito grande para conseguir essa maioria no Congresso, muito com vistas para a próxima eleição de presidente. Mas aconteceu aí uma coisa inesperada. O governo tinha um candidato que era o João Mário Andreasa, que deveria ser o candidato do governo para futuro presidente da República. O governador Paulo Maluf, muito ao estilo dele, preparou... Desculpe. Das eleições parlamentares de 78, e o senhor ia começar a falar sobre o papel de Paulo Maluf nesse período. Quando quiser. Pode. Pronto? Pode. Estava então caminhando um quadro de oposição no eleitorado nacional, desde quando se cuidou da escolha do candidato do governo às eleições de presidente da República. O governo da época tinha como candidato preferencial o senhor Mário Andreasa. Quando foram para a convenção do partido do governo, entretanto, o deputado por São Paulo, Paulo Maluf, trabalhou os convencionais de tal forma que o candidato do governo foi derrotado. Nessa hora, como o governo queria o Mário Andreasa e, sobretudo, não queria o Paulo Maluf, o partido do governo teve a orientação de votar, se não todos, mas um número expressivo, no candidato de oposição para a mesma eleição, que era o senador Tancredo Neves. E assim é que, numa eleição indireta, numa eleição indireta, foi escolhido Tancredo Neves, presidente da República. Há umas duas ou três frases que são famosas naquela época,
Tancredo Neves, quando disse que iria para uma eleição indireta, mesmo que para isso tapasse o nariz. E uma outra frase que também ficou famosa, quando os deputados que eram em maioria do partido do governo foram orientados no sentido de votar pelo candidato da oposição, que era Tancredo Neves, houve a frase famosa de que o voto infiel é válido, isto é, deputados que eram do partido do governo e que votavam no partido de oposição não precisavam ser punidos, porque esses votos também eram válidos para a escolha do futuro presidente da República. O senhor comentou que nacionalmente, em 1978, o clima estava favorável à oposição e que o governo tinha o governo militar, né, do regime militar, tinha um interesse muito grande, se esforçou muito para fazer maioria no Congresso, porque queria fazer mais um presidente. E conseguiu, né? Conseguiu essa maioria no Congresso e conseguiu se manter no poder um pouco mais tempo, né? E na Bahia, em 78, como o senhor avalia esse... Em 78, já o presidente Figueiredo, não tendo ainda assumido a presidência, porém já tendo assumido o comando do partido do governo, favoreceu a escolha do ex-governador Antônio Carlos, e com isso ele foi escolhido. Escolhido governador. E as eleições parlamentares em 78, como o senhor analisa os resultados? Bom, a essa altura eu estava reagindo contra a orientação do governo, mas ainda não estava na oposição. De modo que eu não me envolvi mais diretamente nessas eleições de 78. Certo. Então vou fazer uma pergunta que na verdade eu... Pode ir. Bem, eu vou fazer uma pergunta que eu meio que sei a resposta, mas eu tenho que fazer de qualquer forma, que é se o senhor era contrário à indicação de ACM ao governo do Estado, em 78, mais ou menos por isso. Houve vários candidatos naquela época, né? E, de certo modo, ainda existiam aquelas diferenças entre as diferentes facções da Arena, e cada grupo tinha o seu candidato. Mas essas candidaturas progrediram um pouco, desde quando o mentor da Arena naquele período, que já era o futuro presidente Figueiredo, mostrou a preferência pelo ex-governador Antônio Carlos. A minha nona pergunta, e eu estou numerando por uma questão meramente técnica, minha nona pergunta é como a abertura e o fim do bipartidarismo afetou a classe política baiana, a política aqui na Bahia. Eu pergunto isso porque desde 66 nós tivemos 2 partidos e em 79 o bipartidarismo ele acaba. Desde quando vários ex-governadores do período correspondendo à presidência Geisel completaram seus mandatos, houve uma série de encontros entre esses vários ex-governadores que não se mostraram satisfeitos com a evolução da política nacional. Acharam que a revolução já tinha esgotado as suas pretensões e que era preciso abrir para uma redemocratização. Esses ex-governadores da antiga Arena se aproximaram do senador Tancredo Neves. Na época, o deputado Magalhães Pinto também teve uma importância na organização inicial do Partido Popular. O senhor poderia citar alguns desses governadores? O governador Cané Júnior do Paraná, o
governador Paulo Egídio, que também não tinha ficado satisfeito quando ele foi substituído pelo governador Laudo Natel, nitidamente não estava satisfeito. Políticos do Mato Grosso, que era um só na época, o governador do Rio Grande do Sul, Simval Guazelli. Havia vários, todo esse grupo se aproximou de Tancredo e Magalhães Pinto, e disso resultou o Partido Popular, que foi um partido que chegava com muita força e que, por isso, de certo modo, assustou o governo, que na época era representado pelo presidente Figueiredo e pelo chefe da Casa Civil, o general Golbery, que instituiu, que gerou uma legislação que dificultou a ação do Partido Popular. O Partido Popular se acabou, teve duração muito curta, porque foi tornado inviável por essa legislação eleitoral para as eleições de 82. Quais eram os dispositivos? Um deles dizia que todos os partidos, que os partidos existentes, para terem representação nos estados, tinham de ter candidatos. Por exemplo, aqui na Bahia, eu estava despontando como um possível candidato. E o ex-governador Valdir Pires tinha voltado para a Bahia e estava aparecendo também como um possível candidato. Daí nos encaminhamos para mas eram ainda candidaturas que não formalizadas. E entre nós, entre Valdir e eu, que sempre fomos muito bem entendidos, sempre participamos muito solidariamente desse processo político, combinamos que um de nós seria o candidato a ser escolhido muito próximo à convenção. Bom, mas na época, tempo um pouco aí que eu tenho de arrumar as ideias para ver como se deu. Você dá uma pausa? Pode dar uma pausa aí. Então impôs a organização do PP e... Não era o PT ainda. O PP. O do PP, exato. O PP, o Partido Popular. Desculpe, senhor. Não, é isso mesmo, está certo. Eu era do Partido Popular, eu logo está já arrumado agora. Bom, nesse caso, com essa união em torno de Tancredo e de Magalhães Pinto, eu tinha ido para o PP, onde tinha sido muito bem aceito, mas o PP ainda não estava formalizado, porque a legislação criando o pluripartidarismo ainda estava em elaboração. Então, nesse caso, eu iria pelo PP e Valdir iria pelo MDB. E se dividíssemos o eleitorado que fazia oposição dessa forma, o candidato do governo iria ganhar facilmente. O resultado, então, é que fenômeno semelhante ocorria em vários estados da União. O governo tinha feito isso de propósito para obrigar candidaturas que deveriam se juntar, se fundir contra o governo, tivessem de se manter separadas. Então, nesse caso, se não houvesse a fusão da candidatura de Valdir com a minha, seguramente o partido ganharia. E não era permitido? Daí, então, é que o PP se juntou ao MDB e se formou o PMDB. O próprio pluripartidarismo foi utilizado para beneficiar o regime militar, em algum momento? Sim. Isso é uma questão muito interessante. Eu agradeço pela contribuição. Isso é coisa que ocorreu há 30 anos, eu estava procurando rearrumar na cabeça. Embora já tenha... E não é exatamente simples, o senhor não é simples, Mas o outro dispositivo dessa legislação foi a da municipalização da eleição. E que era o seguinte: quando a eleição era geral,
havia eleições para prefeito, vereadores, para governador do Estado e de Assembleia Legislativa, deputado federal e Senado. Era tudo de uma vez. Bom, e o governo, então, conseguiu municipar a eleição. Vamos tomar o exemplo da Bahia. A Arena, né, que tinha ocupado o governo do Estado durante quase 30 anos, mais de 25 anos, tinha se infiltrado pelo interior, sobretudo dos municípios menores e mais pobres, tinha se infiltrado porque esses municípios não se sustentavam sem o apoio do governo estadual e do governo federal. Então, os candidatos melhores de cada município eram todos da Arena, inclusive do ponto de vista eleitoral. O MDB existia em alguns partidos, existia com força em alguns municípios grandes, a exemplo de Feira de Santana, Vitória da Conquista, entre Itabuna e Ilhéus, alguma coisa, e alguns outros, como o exemplo de Cruz das Almas também, que tinha sido predominantemente do MDB. Enfim, em uns poucos municípios maiores e mais ricos, o MDB tinha candidatos bons, mas na grande maioria dos municípios que são pobres e de pequeno eleitorado, tinham candidatos expressivos que eram do governo, dentro daquele programa de sublegenda. Arena 1, Arena 2 e Arena 3, entre eles existia muita disputa nos municípios, mas eles somavam para a área estadual e federal. E dava força ao partido do governo, porque essa divisão somava. Exatamente. Quando essa legislação a que eu me refiro, estabeleceu a municipalização das eleições, foi exatamente isso. Quer dizer, o eleitor do interior, que tinha um bom candidato a prefeito, que tinha um bom candidato a vereador, ia votar nele, e não em candidatos da oposição municipal, estavam obrigados a votar no candidato a governo e no candidato a presidente da República. Tudo igual? Tudo igual, tudo do mesmo partido. E tinha um nome para isso, além de sublegenda e lealdade ou filiação fidelidade partidária. Fidelidade partidária, exatamente. Que é apontado por Guilherme dos Santos, um estudioso do período, como um dos grandes problemas do regime, porque não dava ao eleitor liberdade de escolher a multiplicidade dos candidatos e das propostas que ele queria. Muitas vezes o candidato preferido dele ao Senado era um, ao vereador era outro, o deputado federal era outro, e isso acabava prendendo ele. E esse é um aspecto da legislação que dificultou na sua avaliação, mesmo durante o pluripartidarismo, desde a época que era bipartidarismo, continuou dificultando no pluripartidarismo, porque ele se manteve. E isso é que gerou a maioria eleitoral nos estados mais pobres e nos partidos mais pobres, o que deu margem a que Tancredo usasse aquela expressão que o PFL era o partido dos grotões. Realmente com essa dependência do governo que esses municípios pequenos e mais pobres tinham, mas somavam muito voto, né? Constituíam a maioria nos estados mais pobres. Isso, na verdade, ainda não era PFL, era PDS, né? Era PDS, exatamente. Tá, não, pequeno reparo. Mas é a mesma coisa. Né? Que acabou, o PFL é o antigo... É a continuidade. É a continuidade desse partido. Do ponto de vista, as pessoas mudam muito que pouco. Agora se chama Democratas. Desculpa a ironia, mas chamar Democratas é um pouco... Tem um aspecto... Forçado. Não faz muita lógica, né? É verdade. Mas vamos lá. Eu vou agora perguntar sobre um personagem histórico, como o senhor é, e que teve relevância durante o período, a relevância relativa, claro, mas que eu queria saber a sua opinião sobre ele. Eu não perguntei ainda sobre ele. Ele já estava de volta à Bahia, que é Rômulo Almeida. Ele foi candidato ao Senado pela MDB em 78. E é uma figura que participou do governo do Getúlio Vargas e tal. Eu conheço bem a trajetória de Rômulo e queria saber do senhor
Qual a sua avaliação da atuação de Rômulo durante esse período? Rômulo foi uma das maiores figuras brasileiras de todos os tempos, como bom baiano que era. Né? O Rômulo teve um papel fundamental em muitos dos grandes fatos da política nacional, a criação de entidades como a Petrobras e outras, e localmente teve um papel da maior importância dentro da política nacional. Ele foi meu companheiro de chapa, eu fui candidato ao governo em 82, derrotado. Ele foi candidato ao Senado e a vice-governador, que era uma espécie de sacrifício que ele fazia pela dimensão que ele tinha para prestar serviço à Bahia. Ele foi seu vice na candidatura de 82? De 82, e Valdir candidato ao Senado. Eu lhe confesso que isso é bom verificar. Eu checarei. Porque pode ter sido o contrário. Eu checarei. Mas eu acho que foi assim. Rômulo era, sob todos os aspectos, tanto da capacidade intelectual, ele que antecipou, bolou o polo petroquímico, né? Que foi justamente essa transição que eu me referi na história econômica da Bahia. E como orientador de jovens economistas, vários dos que se projetaram depois foram discípulos dele. Né? E muitas das ideias da modernização da Bahia se originaram dele. Eu devo dizer que eu compartilho da sua admiração por Rômulo Almeida, né? É uma figura que eu tenho algumas divergências, mas o respeito pela trajetória, pela contribuição dele é absolutamente inegável e é algo que eu compartilho com o senhor. A minha próxima pergunta, eu vou falar sobre uma coisa que Paulo Fábio, o senhor sabe quem é, Paulo Fábio Dantas Neto, que estudou trajetória da SM, chama de frente tardia. Só para uma pequena explicação, ele chama de frente tardia justamente a demora que houve na Bahia a formação de um... Opa! Você quer virar para mim? Não, é só para pegar seu áudio melhor. Só para pegar seu áudio melhor. Certo. Pode ficar tranquilo aqui. Eu me atrapalhei. Porque eu... Tudo bem. Você poderia... Opa! Você queria dar uma explicaçãozinha e aí deixar o senhor falar, senhor. Pode ir. Posso ir? Bem, a minha próxima pergunta trata do que Paulo Fábio Dantas Neto, é uma pessoa que é especialista no estudo do carlismo na Bahia, chamou em um de seus trabalhos de frente tardia. E ele se refere especificamente à demora que houve na Bahia para a formação e a mobilização de forças para lutar pela redemocratização, né? Na avaliação dele, eu concordo com sua avaliação, o Brasil entrou nessa mobilização em 74, o MDB houve um grande crescimento e já havia um sentimento de um certo desejo da redemocratização em 74, e na Bahia essa mobilização só começou a se formar em 76, no MDB, associações de bairro e tal, e foi lentamente se formando. Claro que na campanha das diretas nós já tínhamos essa mobilização, mas ela tem essa peculiaridade dessa formação tardia. E aí a minha pergunta ao senhor como é que o senhor viu essa formação dessa mobilização e qual acabou sendo a sua relação com ela? Como foi a sua relação com ela? O senhor pode descrever da melhor forma? Pois bem, eu tenho ouvido sempre muito boas referências ao Paulo Fábio Dantas, embora não o conheça pessoalmente. Nunca tivemos ocasião de trocar ideias. Eu nem sempre concordo com as apreciações que ele tem feito sobre esse mesmo período, mas isso é natural, claro. É normal. Eu posso lhe dizer como é que eu entendo essa formação tardia. É uma questão da fraca economia, da frágil economia da maioria do território da Bahia ou dos ocupantes da maioria do território da Bahia. Eu sei que nós baianos temos muito orgulho do nosso estado, temos muito orgulho de tantos fatores positivos que existem aqui,
Mas, justamente por este orgulho, nós muitas vezes desconhecemos a grande pobreza que predomina na maior parte do estado da Bahia. A maior parte do território baiano tem recursos humanos, não tem recursos naturais que não estão explorados ou que talvez não sejam muito propícios, muito favoráveis. E o resultado é que a Bahia tem sido muito macrocefálica no sentido de que a região metropolitana de Salvador absorve a maior parte dos investimentos, a maior parte da infraestrutura, a maior parte dos programas sociais. E o vasto território do Estado, historicamente, tem sido menos considerado, tem sido desfavorecido. O resultado disso é que a pobreza predomina na maior parte do Estado. As desigualdades econômicas e sociais ainda têm uma força como a dos estados mais pobres do Brasil. Isto, portanto, é histórico, mas tem reflexos enormes sobre a política em cada momento. Quando nós vemos, por exemplo, Salvador adquirir essa população que cresceu tanto, nós sabemos que hoje é a terceira cidade em população do país, e isto aparece como um fator de orgulho, na verdade é o resultado da pobreza do interior. Muita gente veio para cá. Essa migração do campo para a cidade, a gente sabe que é um fenômeno histórico, universal, mas é a migração, sobretudo, das cidades de menor porte para Salvador, por conta da falta de oportunidades na grande maioria, na absoluta maioria dos municípios. Então, essa pobreza torna uma boa parte da população do Estado muito dependente do governo estadual e do governo federal. Isto, infelizmente, é um fator histórico. E esta pobreza, essa é a minha impressão, é que foi um fator para essa mobilização de confronto com o governo que existiu na época tão tardia. É uma opinião, é uma impressão. Eu não tenho aqui... Existem algumas coisas que favorecem essa opinião. São Paulo, que era o estado, e ainda é o estado mais rico da União, foi onde a mobilização aconteceu mais rápido e mais forte. Então, parece haver realmente uma conexão entre quanto mais urbanizado e quanto mais rico, e quanto mais industrializado é o estado, mais rapidamente ele luta por maior liberdade. Existem algumas evidências que eu poderia citar, não vou me aprofundar, mas que favorecem essa opinião que o senhor acabou de descrever. Há uma frase do economista Gunnar Myrdal, que aliás era sempre lembrado por Rômulo, entre tantos outros, que eu creio que exprime bem isso. Gunnar Myrdal dizia: agora me falta a expressão, os desprotegidos, os não privilegiados, Sim. não se rebelam, eles morrem de fome. Submetem. E eles se submetem. Sim, ou se submetem ou morrem de fome. E um dos dois. Um dos dois. Porque, e concordando com o senhor, o que acontece muito é que a pessoa que está numa situação desprovida, com dívidas e com dificuldades, ela é mais facilmente cooptada. Exatamente. Porque ela precisa do ajuda. E aí, pegando o seu exemplo, ela mais facilmente apoiava o governo porque acreditava depender dele. É dependente mesmo. Precisa dele, como é que vai ser a oposição a ele? Você via nos municípios, não só os pobres mais pobres, mas as pessoas que têm uma certa representação social nos municípios, se eles, naquele esquema tipo Antônio Carlos, que repetia no Maranhão e outros lugares, se eles não se submetessem ao governo,
eles estavam esmagados. Quer dizer, estavam sem recursos. De ponto de vista da dignidade familiar, diante da perseguição policial, fiscal, econômica, de modo geral, o jeito era aderir ao governo. E daí aquela coisa de Arena 1, Arena 2, Arena 3. Né? Justamente é a pobreza. É a pobreza, é a falta de oportunidades. Onde foi que nasceu o PT? Foi em São Paulo, nitidamente. Você imagina o PT começando na Paraíba ou no Amazonas, onde fosse? Não dá, não tinha como. É um reflexo das bases sociais, né? De que você tem base social favorece. Né? Agora, isto do ponto de vista de expressão perante o eleitorado, na Bahia é muito favorável, porque nós baianos somos muito orgulhosos de tudo que é baiano. Então dizer que a Bahia é um estado pobre é contraproducente do ponto de vista de ganhar voto. E por isso, então, muitos dos políticos baianos vivem dizendo que a Bahia é a maior de todas em tudo e tal. É a maior de todas em muitas coisas, mas não... Economicamente não, socialmente não. E se pode querer se tornar, mas ter um certo realismo é importante. Né? Eu vou agora para uma das minhas últimas perguntas, né? E depois nós podemos conversar um pouco mais sobre alguns dos pontos que eu separei aqui. Mas eu gostaria de saber que você comentasse, o senhor comentasse, por favor, como foi sua relação com a classe política baiana para os empreendimentos do seu governo, né? Eu conheço os centros sociais urbanos, eu conheço algumas coisas como, me corrija se eu estiver errado, mas o centro de convenções do seu período, o projeto URBS do seu período, salas em educação, investimento em educação que foi elevado, ou foi uma das suas prioridades, né? E para essas iniciativas do governo estadual, como era a sua relação com essas divisões que nós já comentamos? E aí eu queria que o senhor comentasse a divisão existente na Arena e a divisão existente no MDB, né? Para essa mobilização, para essas ações. Cada qual dessas realizações a que você se refere tem uma motivação que pode ser resumida. Você vai encontrar muita coisa dessas nesses livros que eu escrevi. Aliás, complementando a resposta à sua pergunta anterior, eu devo dizer que esta ideia de que a pobreza da Bahia é que foi condicionante principal dessa evolução política, com um certo atraso, isso está escrito também num capítulo de interpretação da evolução política baiana, que difere um pouco dos demais capítulos que são mais descritivos de situações que eu vivi. Mas você vê, cada coisa dessas que você citou. Na área da educação, que teve das áreas sociais, educação e saúde, foram essas as áreas em que eu dei maior ênfase no governo. No caso da educação, dentro da educação, a prioridade foi educação ao nível do que então se chamava segundo grau, que são as escolas de formação de pessoal de nível técnico. Isso porque, naquela época, existia a chamada Lei Pasquale, que tinha sido do começo do período da Revolução, que obrigava uma parcela da folha de trabalho nacional a ser aplicada em investimentos no ensino do primeiro grau. Então, muitos governadores, naquela época, construíram salas de aula sobre salas de aula. Então, cada qual dizia, no meu período eu fiz 2.000 salas de aulas, o outro fez 5.000, o outro fez 1.500. Por sua vez, o ensino superior, naquela época, era considerado responsabilidade do governo federal. Eu digo ensino público. Era a responsabilidade do governo federal. E o ensino de segundo grau, no qual se preparam
os técnicos em habilitações que o desenvolvimento econômico estava ampliando, acrescentando cada vez mais, estava órfão, vamos dizer. Não tinha nenhum dispositivo da legislação ou da tradição que favorecesse. E, no entanto, era esta a formação da mão de obra que o Brasil precisava, e inclusive a Bahia, para o desenvolvimento que estava se esboçando. E ainda precisa. E ainda precisa, você sabe, ainda precisa agora mesmo. Tantas posições, tantas oportunidades de trabalho ficam sem preencher porque falta esse tipo de pessoa. Lamentavelmente, é um equívoco estratégico que eu nunca vou entender, porque falta de visão mesmo. E não tem explicação ideológica nenhuma. A explicação ideológica que tem, que é até desfavorável, é equivocada, é que esse segundo grau ficou sendo tão somente o acesso à universidade pública e gratuita. É aquilo que Anísio, que tinha essa visão que eu estou defendendo, dizia: a escola técnica, o segundo grau, vamos dizer, é para os meus filhos entrarem na universidade. A escola técnica é para os filhos dos outros. Era bem a expressão dele. Entrar na universidade é, entre aspas, é para os meus filhos. A formação técnica é para os filhos dos outros. Quer dizer, é para os pobres, vamos dizer. Ele tinha umas frases geniais assim, nesse sentido, e essa é uma delas. A formação técnica era menosprezada. Era aquela história de que os nobres de antigamente não trabalhavam, os escravos é que trabalhavam. Isso se reflete, de certo modo, pela herança portuguesa e por aí fora. Pois bem, então, toda a nossa ênfase foi no ensino de segundo grau. E conseguimos, para isso, um financiamento da Caixa Econômica Federal, para o programa que se chamava FAS, Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social. Eram financiamentos que, naquela época da inflação, acabavam de graça. Com isso, nós fizemos cerca de 20 escolas. Precedendo a implantação dessas escolas, nós fizemos pesquisas de mercado de trabalho regional, de tal forma que se identificou que na região do extremo sul precisa mais futuro técnico em construção civil, que no São Francisco você precisa mais quem vai cuidar de não sei o quê. Em Receio você precisa quem vai plantar feijão irrigado, e por aí fora. Curiosamente, durante 400 anos, e mais de 400, a Bahia viveu da atividade agrícola. A indústria é muito recente. Pois bem, não existia nenhuma escola técnica de segundo grau mantida pelo governo estadual. Coisa incrível. Incrivelmente errada, mas enfim. E existia a Embarque, que é a escola da região Cacaueira, que ficava em Uruçuco, que fica em Uruçuco, mantida pelo cacauicultor, que naquela época estava bem de vida, depois se acabou. Você tem raízes em Quaraci, você deve saber disso. Quaraci foi um município importante mesmo. Há muito tempo atrás. Assim. Pois bem, então, e existia uma escola agrícola e uma escola de técnicos veterinários federal aqui em Catu. Mas o Estado não mantinha nenhum, até aquela época. Nós fizemos essas 20, com habilitações diferentes, conforme o mercado de trabalho regional. E na região metropolitana, havia algumas que tinham habilitações já mais sofisticadas, por exemplo. Tinha uma que dava curso de moeda e banco. Tinha outros que faziam laboratório de análises clínicas, coisas desse tipo. Porque era já a área mais urbanizada, isso era 30 anos que eu me lembro. Bom, então, na educação, a ênfase foi na escola técnica de segundo grau, com laboratórios, com ensino prático. Não era um ensino de saliva, era com ensino prático. Existiam laboratórios, oficinas,
nas modalidades rurais havia pequenos tratores, implementos e essa coisa toda. Bom, isso, e formamos pessoal para esse ensino prático. Isso tudo, pouco tempo depois, deixou de existir, esse ensino. Lamentavelmente, na minha opinião. Tinha que ser expandido, mas é. Bom, veio depois na saúde. Nós formamos a ideia da rede de serviços estaduais de saúde. Então fizemos 300 e tantas unidades para atendimento básico, para atendimento, que se chama atenção primária de saúde, ensino básico. Fizemos 20 unidades mistas em cidades polos regionais, onde oferecíamos um serviço de ambulatório para atendimento primário e com 20 e poucos leitos, sobretudo de maternidade. Então, todas as cidades polos regionais que não tinham um serviço hospitalar, nós colocamos um desses hospitais. O senhor teve colaboração da classe política baiana para essas iniciativas? Tive. E os secretários foram escolhidos a dedo, não foram por injunções políticas. E fizemos o hospital, que deram meu nome, a Assembleia deu meu nome, o Hospital Geral Roberto Santos, né, que era o vértice dessa pirâmide. Quer dizer, a ideia era que os casos clínicos complexos, que exigiam atendimento laboratorial mais complexo e recursos humanos mais especializados, eram referidos para o Hospital Roberto Santos. O hospital era gratuito, justamente para isso, porque atendia os pacientes encaminhados pela complexidade das situações médicas para o Hospital Roberto Santos. Isso foi o esquema na área da saúde. Bem, sempre na ideia de dar maior ênfase à área preventiva. E por isso esse grande número de unidades para atendimento primário. Eu tenho uma pergunta que surgiu durante a nossa conversa, que as minhas perguntas previstas eu já esgotei, então eu irei agora, um diálogo um pouco mais informal, fazer uma pergunta sobre um aspecto da minha pesquisa. Quando eu comecei a pesquisar... Só um minuto. Desculpa interromper. Quer fazer uma coisa diferente, já que a gente está... Quando você quiser. Pode começar. Uma das questões que surgiu durante a pesquisa que eu considerei interessantes foi que o Jornal da Bahia, como o senhor sabe, que João Falcão era o diretor, né, o editor, ele era profundamente anti-Antônio Carlos Magalhães. Ele era... Eu tenho reportagens que eu cito que elas caracterizam Antônio Carlos Magalhães como usurpador. E outros termos que eu não vou agora repetir, porque são muito fortes. Mas dá para se imaginar que tanto era forte quanto era específico. Tratavam de atitudes de Antônio Carlos. E uma das coisas que eu percebi que é interessante é que essa oposição era a Antônio Carlos, mas não era necessariamente a Arena. E não era em relação ao senhor, por exemplo. O senhor recebeu um tratamento do Jornal da Bahia, no período que o senhor foi indicado, muito mais amigável, vamos colocar dessa forma, do que Antônio Carlos recebia. O senhor foi tratado com respeito e até mesmo o jornal diferenciava o senhor de Antônio Carlos, dizendo que o senhor fazia parte das lideranças autênticas da Bahia e considerava, claro, que Antônio Carlos não, porque o foco do jornal era muito oposicionista a Antônio Carlos. E eu queria saber se o senhor sabia disso, se o senhor percebeu essa questão do Jornal da Bahia, essa atuação política do jornal, e como é que o senhor reagiu, se o senhor conhecia as pessoas de lá, tinha algum tipo de amizade ou não, o que é que o senhor pensa sobre isso? O Jornal da Bahia teve um papel importante na política baiana, pelas suas posições e pela importância que adquiriu naquele período. Era um jornal que trazia posições
que eram novas, de certo modo. Tinha colaboradores de muito bom nível. Entre os colaboradores havia João Carlos Teixeira Gomes, o Joca, que continua um jornalista e escritor. Conheço pessoalmente, inclusive. De muito mérito. Havia João Batista, que era um excelente escritor e excelente jornalista, enfim. Havia pessoas de muito destaque que realmente deram substância ao jornal. E, politicamente, eu tive realmente esse apoio que foi muito importante. O jornal fazia uma interpretação dos meus atos políticos que me foi altamente favorável. É interessante isso, né? Vindo de um período que o jornal foi tão identificado com a oposição, né? E o senhor era governo, logo depois, embora fosse uma facção diferente, né? E o jornal tinha clareza dessa diferença não sei se facção é a palavra certa, mas grupo, né? Essa diferença de grupo dentro da arena, ele tinha clareza em relação a isso. Inclusive a Tribuna da Bahia também tinha uma clareza muito grande dessa diferença. Então é interessante perceber como talvez para uma pessoa de fora essa diferença não tivesse tão clara, mas para a política daqui essa diferença era bem evidente. A outra pergunta, e agora já no momento de maior descontração ainda, é que eu fiquei com a curiosidade de como você caracterizaria, e não precisa se prender a rótulos, o seu pensamento político. Aqui no Brasil nós não costumamos discutir liberalismo, social-democracia, de um termo mais sofisticado. Infelizmente o nosso debate não permite, e hoje ainda menos com essa coisa da disputa de gestão, ainda menos se discute projetos, visão de governo. E eu fiquei curioso saber qual é o seu pensamento sobre política. Pois não, eu fui governador pela Arena, mas é preciso levar em conta o colorido político do meu governo. E foi um governo em que as liberdades públicas tiveram plena consideração e que os problemas de natureza social foram cuidados com extrema benevolência, vamos dizer, o que não era a regra na época. Então, de certo modo, quando surgiu o PSDB, me pareceu que a ideologia, ou a doutrina defendida pelo PSDB, era a que se ajustava realmente às minhas convicções e às minhas inclinações. Eu, com isso, não quero dizer que o período em que o PSDB esteve na presidência da República correspondesse muito exatamente ao que eu imaginava o PSDB de Franco Montoro, de Mário Covas, etc. Eu acho que houve desvios, houve alterações. Mas na raiz do PSDB estavam ideias e princípios que correspondem muito exatamente ao que eu sempre considerei. O senhor se entenderia então social-democrata? Social-democrata, exatamente. Um social-democrata. Agora, dentro do PSDB também existem divisões. Sim. E eu vou fazer uma coisa que é uma brincadeira, mas enfim. O senhor se sentiria mais próximo de José Serra ou de Geraldo Alckmin? Do ponto de vista do pensamento. Pois não. Do ponto de vista de pensamento, eu tenho uma tendência, vamos dizer, para o Geraldo Alckmin por ser médico. Eu, com toda a minha carreira variada que foi, continuei médico e continuei professor. Tenho maior acatamento pela atividade política, participei dela, me senti muito bem em certo período nesse ambiente, mas continuei médico, continuei professor. E Geraldo Alckmin é médico. O governador Zé Serra é uma pessoa de grande capacidade, de grande conhecimento dos problemas brasileiros e não apenas dos paulistas.
mas não é um homem de fácil diálogo, nunca foi. Isso pode até o ter favorecido no ambiente político como de São Paulo, no ambiente político do Brasil, não sei se é a característica mais eficaz. Politicamente. Poderia também estabelecer essa comparação com o outro candidato atual, que tem talvez menos chance eleitoral, pelo que dizem as pesquisas, que é o Aécio Neves. Aécio eu conheço desde o tempo que ele era estudante e acompanhava o avô em todos os trâmites de uma fase política muito significativa para o país. E o Aécio está fazendo um grande governo em Minas Gerais, né? O Zé Serra encontrou um Estado organizado pelos seus predecessores. Aécio encontrou um Estado com dificuldades político-administrativas imensas. E ele, com a equipe que formou, conseguiram rearrumar o Estado de Minas Gerais, que tem realizado muito e tem um potencial maior ainda. Portanto, e é também uma pessoa de formação política que exprime, representa muito claramente o avô Tancredo e o pai, que também é um político que não teve a mesma projeção que teve o avô, mas é um político respeitado. Nesse momento eu gostaria de agradecer ao ex-governador, ex-reitor, médico, professor Roberto Santos, pela gentileza, enorme gentileza, de fornecer um pouco do seu tempo, ceder um pouco do seu tempo à pesquisa de história da UFBA. É uma honra tê-lo entrevistado, né? E embora politicamente nós podemos encontrar, como qualquer pessoa, pela complexidade do ser humano, algumas divergências, o respeito e a gentileza que o senhor demonstra eu espero que seja compreendido, inclusive pelos aqueles que são os seus adversários. Embora eu não necessariamente me colocaria nessa categoria, nem aliado, nem adversário, eu prefiro pensar-me como um pensador e um futuro cientista que teve a honra de entrevistá-lo. Não, eu que fiquei muito honrado com a sua solicitação de trocarmos ideias a respeito de um período que foi de grande importância para a vida do país. E esta satisfação que eu manifesto agora é em grande parte por você estar aqui buscando o seu espaço, a sua carreira na Universidade Federal da Bahia. Aqui eu estou muito intimamente ligado e sempre estive, continuo a vida inteira. Eu também. É uma universidade que, apesar de todos os seus problemas, tem muitas qualidades. E eu acredito muito que na qualidade, na força da universidade, na importância da universidade, sem que isso diminua a minha defesa, como eu disse anteriormente, da importância também do ensino técnico, de uma política mais diversificada, que tem clareza de buscar excelência acadêmica e também buscar o desenvolvimento econômico mais amplo e que absorve mais as pessoas, porque a universidade, por mais que a gente a amplie, ela não tem espaço para todos e nem todos seguirão carreira acadêmica, não há espaço para isso, mas há espaço para todos os brasileiros, há espaço para todos os baianos buscar e viver uma vida melhor. E embora nós tenhamos divergências em relação à forma ou alguns aspectos de como fazer isso, eu tenho certeza que esse desejo é comum. Tá bom. As ideias de Rômulo antes dele. E agora a parte física de construção foi quase toda durante o meu período de governo. Aqui em Salvador, você falou no centro de convenções, que tinha também a sua explicação. O turismo da Bahia, com todo o atrativo, os atrativos que a Bahia tem, era muito sazonal. Quer dizer, nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro, via muito turista. No mês de julho, via muito turista. Os hotéis se enchiam, os restaurantes, casas noturnas, esses programas de visitas aos monumentos históricos e
artístico da Bahia, funcionavam 4, 5 meses por ano. O resto do tempo, essas entidades voltadas para o turismo ficavam fechadas, sem clientela, sem freguesia, sem funcionamento. Bom, então por isso fizemos o Centro de Convenções, que tinha a finalidade de atrair grandes congressos. Naquele tempo, os grandes congressos eram de 6, 8 mil pessoas. Agora os grandes congressos são muito maiores. E o Centro de Convenções foi justamente para uma articulação com as entidades nacionais e internacionais que organizam os grandes congressos para atraí-los para cá. Bom, isso ficou sem conserva durante muito tempo, mas em todo caso ficou funcionando e, curiosamente, funcionando mais para eventos de Salvador. Como no centro de Salvador não existiam grandes salões, grandes ambientes de recepção, formaturas e outros grandes eventos passaram a ocorrer no Centro de Convenções. Mas a finalidade dele era atrair grandes eventos. Bom, o Centro de Exposição de Animais era também uma demonstração dentro da cidade, para a cidade, de como a economia baiana ainda dependia de atividade rural, como continua a depender. Veio a industrialização, mas a atividade rural continua como o grande contribuinte do PIB. Bem, enfim, a estrada Ilhéus Conquista Brumado foi uma outra estrada, Itajuí de Coraci era uma estrada pequena, mas que naquela época passava a 4ª parte da produção de cacau, que era o que sustentava a Bahia. A Bahia era sustentada pelo cacau. E, enfim, várias obras o viaduto dos motoristas, como se chamava ali na Baixa do Fiscal, enfim, várias outras realizações aqui dentro de Salvador. Bom, e no interior fizemos muita coisa, realmente demos uma atenção no interior, naquela ideia de que a Bahia, por tempo demais, tinha sido muito macrocefálica. Demos também muita atenção aí. Agora, de todas as realizações, a que me atraía mais, e que não era a mais onerosa, nem a mais vistosa, mas foi a que me deu mais satisfação, foi o Museu de Ciência e Tecnologia, que depois foi largado, abandonado, chegou a ser fechado, que existia justamente... No governo Antônio Carlos Magalhães foi abandonado. Todo o período, Antônio Carlos Magalhães, João Durval, o meu amigo Valdir não deu a devida bola, e depois vieram os outros amigos de Antônio Carlos. E isso é uma das coisas que eu mais lamento pelo meu apreço à ciência. Mas a juventude... Assim se forma o cientista. Mas com contato, Isso tem a ver com a formação de uma cultura científica. Exatamente. Os jovens daquela época, meninos, rapazes, não ouviam falar em casa da atividade industrial. A Bahia era toda em torno da atividade agroexportadora. Produzia cacau, outros produtos tropicais e exportava, tinha um comércio exterior, que era relativamente grande. Mas a indústria começou naquela época, foi até antes do meu período, com o Centro Industrial de Aratu. Começou com o CIA, daí veio o polo petroquímico e daí vieram outras indústrias. Mas a juventude não via falar das oportunidades de trabalho, de emprego. E não se falava muito disso em casa, não se falava entre os colegas, porque não existia indústria. Pois bem, então o Museu de Ciência e Tecnologia foi criado para que a juventude, tanto das escolas públicas como das escolas privadas, vissem a demonstração lúdica de alguns desses princípios científicos e das atividades industriais. Entre a coleção maior que existia dentro do museu e que desapareceu, foi um conjunto de moléculas a 3 dimensões dos produtos do polo petroquímico. A Petrobras ofereceu esses modelos a 3 dimensões, são modelos caros e são produtos de composição química complexa.
A Petrobras, então, ofereceu a oportunidade da juventude conhecer as matérias-primas, os processos que levam até aquela fase, e depois o que acontecia com esses produtos para aplicação para o consumidor. Desapareceu. Havia uma miniatura da hidroelétrica de São Francisco, a Odebrecht ofereceu. Então você tinha todo o conjunto de lagos que formam a represa e daí a usina hidroelétrica de Paulo Afonso. Enfim, por aí afora. Na área médica, na área biomédica, existia uma coleção de peças que tinham sido preparadas pelo professor José Brochado, José Adelmiro Brochado, seu pai seguramente conheceu. Ele era uma pessoa de uma paciência, ele era meio franciscano. Assim. Ele injetava artérias com corante de uma cor, veias com corante de outra cor, e no caso dos pulmões, injetava com corante já de uma terceira cor. E depois ele diafanizava, quer dizer, o tecido que estava em volta desses vasos e desses brônquios era destruído deliberadamente por processo químico. Então, a criança via, por exemplo, a circulação coronariana e como que um infarto do miocárdio, como um trombo obstrui uma artéria que vai irrigar tal território. Tudo isso era visto, entendeu? Tanto em adultos como em fetos. Ele tinha paciência de fazer isso em fetos. Pois bem, não desapareceu 100%, mas desapareceu 80% ou 90%. Tem umas poucas coisas. Isso é lamentável pelo ponto de vista da formação de uma cultura científica. Aí é que está, no caso, o Jacques Wagner teve esse mérito. Ele é PT, eu nunca fui PT, mas ele teve esse mérito. Ele entendeu que aquilo era uma coisa que tinha de renascer, né? E com limitações e tal, como ele fez com o estádio, né? A história do estádio. Só existia na Bahia o estádio da Fonte Nova, que era um estádio de operação muito caro, eu nem falo manutenção, que era mais caro ainda, mas para você fazer um jogo noturno, você tinha de acender os holofotes e tinha de distribuir pessoas nos portões para receber os convites. Então, os únicos jogos que eram rentáveis, quer dizer, que davam um pequeno superávit, eram os jogos de Bahia e Vitória. Mas naquele tempo o Bahia tinha, eu acho que vocês não alcançaram, o Ipiranga, que tinha uma torcida grande, o Galícia, que tinha uma torcida muito grande, o Botafogo, hein? É Galícia, mas é. O Botafogo, o Leônico, enfim, tinha vários outros clubes que simplesmente desapareceram. Quando ficou só a Fonte Nova, desapareceram. Mas naquela época, a imprensa especializada reivindicava um segundo estádio para a Bahia. Nós andamos de helicóptero por aí, e lá no Pituaçu, que também foi preparado durante o período de governo, estava lá aquele espaço próprio para fazer o estádio. Enfim, são essas coisas. Quando o senhor falou Jacques Wagner é PT, o senhor não é PT, mas eu acho que com o tempo, né, quem vive a política, quem estuda política, percebe que mérito ou demérito dentro de política pode acontecer em todas as linhas políticas, partidárias e tal, que o que move os grandes méritos é ter visão e ter quem apoie essa visão e ter condições políticas para realizar e ter compreensão da realidade capaz de fazer essa transformação ser positiva, né? Talvez o fato de eu não ser filiado, embora eu tenha, claro, minha visão política, tem muito a ver com o fato de que eu não me sinto totalmente representado por nenhum partido. Mas eu me sinto, às vezes, representado por determinadas pessoas, em determinadas questões, não em todas. Né? Então, é um aspecto interessante. Isso demonstra a complexidade da política, como a política é profundamente complexa, cheia de nuances. Né? Trocar de fita. Então, trocar?